Olá, paz do Senhor Jesus, aqui é a missionária Cláudia Amaral e nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Missão e Evangelismo. Estamos adentrando aqui ao terceiro módulo dessa primeira parte do nosso curso e vamos falar sobre a importância do evangelismo pessoal. A importância do evangelismo pessoal. Abra a tua Bíblia em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15 ao 20. Vamos lá, estarei fazendo esta leitura juntamente com você. Abra a tua Bíblia, não perca tempo. Não perca tempo. Dá para você fazer o estudo, fazer suas anotações, acompanhando aqui na nossa videoaula. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsaram demônios, falaram novas línguas. Pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Muito forte isso aqui. Aleluia. Glória a Deus. O que é que o Senhor diz? Ide. O Senhor te chamou, te preparou, te separou, te escolheu e hoje você está aqui nesse curso. Para poder aprender mais de Deus. Vamos lá. Ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura, sem acepção de pessoas. Quando você for pregar para alguém, não olhe para as rugas no rosto. Não olhe para a idade. Não olhe para o poder aquisitivo. Não olhe para as condições da pessoa. Não olhe para o sangue. Quando eu digo não olhe para o sangue, não importa se ela é sua parente, sua família, não importa. Não importa se ela tem dinheiro, não importa se ela é mais velha, não importa se ela é mais nova, enfim. Não importa as condições, a situação. Pregue a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Pregue, remindo o tempo, quer dizer, aproveitando o tempo. É importante você pregar a palavra de Deus. É importante você anunciar. Se você for olhar que a pessoa é bem mais velha, idosa, você vai ficar com receio de aborrecer? Não! Pregue a palavra. Ainda mais essas pessoas que já viveram muito. É muito importante, os idosos que não conhecem Jesus como você conhece, ouvir a palavra de Deus. Ah, não vou pregar para fulano não, fulano é rico, tal. De forma alguma. Diante de Deus não tem isso. Não existe. De forma alguma, pregue a palavra. Se ela receber, amém. Se não receber, não importa. O importante é que você levou e lançou a semente. O importante é lançar a semente. Ah, não vou pregar para fulano não, que é minha família, é meu parente, não vai acreditar. Não importa. Você tem que pregar a palavra de Deus. Você tem que anunciar o evangelho. Principalmente para os seus. Ainda que eles não creem de imediato, mas lá na frente Deus vai usar uma outra pessoa para confirmar a tua palavra. Fora que a palavra do Senhor aqui nos diz que os sinais seguirão aqueles que crerem no nome de Jesus. Então aquele que crê fará as mesmas obras que Jesus fez e as farão maiores ainda. Muito maior do que estas que ele fez. Ele diz na palavra do Senhor. Enfim, façamos a obra de Deus. Se você crê em Jesus Cristo, você vai orar e o milagre vai acontecer. Que sinais são esses? Os milagres. Os sinais do Senhor confirmam a palavra dele. Os sinais confirmam a palavra. Porque você não vai estar sozinho nesse ide. Versículo 20 diz, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. E quem cooperou com eles? O Espírito Santo. O Senhor em Espírito confirmou as palavras.
operando hoje milagres através de quem? De quem estava ministrando. Porque quem crê vai fazer as mesmas obras que Jesus fez. Os sinais vão acontecer e as pessoas, se não crerem por sua palavra, se não crerem pelo seu testemunho, vai crer pelos milagres, pelos sinais. Os milagres convencem, as palavras também convencem e o testemunho convence. Só que as palavras convencem menos. De todos os três, as palavras convencem menos. O seu testemunho convence muito mais que suas palavras. E os sinais deixam todos maravilhados. Convence mais ainda, porque é algo sobrenatural acontecendo. Então não tem como não crer. Muitos acreditaram, acompanhavam Jesus, porque Jesus multiplicava o pão, Jesus oferecia muita coisa. E principalmente os milagres. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Vamos lá. O evangelismo pessoal tem sua importância pelo fato de que o crente despertará o desejo de ajudar as pessoas que estão indo para o inferno. Você não quer Jesus só para você. Então o evangelismo desperta dentro do coração, daquele que tem a chamada, arde, queima, o desejo de pregar para aquelas pessoas que não conhecem Jesus e que estão ao caminho do inferno. Uma vez que mostrando o caminho e dialogando as dúvidas dentro de um certo período de tempo, pois a abordagem deve ser objetiva e determinada, lembrando que estão indo em nome de Jesus. Você não está indo em seu nome, ou em nome de fulano, não. Você está indo em nome de Jesus que te enviou. E não nas suas próprias forças. Se nós formos analisarmos pelas nossas forças, nós nem levantamos da cama de manhã cedo. Mas por causa da misericórdia do Senhor que nos coloca de pé todos os dias. Ele nos move. Ele nos toca. Arde em nosso coração o desejo de falar de Jesus. Amém? Como abordar as pessoas? Isso aqui é uma coisa maravilhosa. Eu amo isso aqui. É uma dificuldade tremenda. Mas quando você cria uma ponte, meu irmão, quando o assunto começa a fluir, o sol atravessa o céu e você não se dá conta de tão maravilhoso que é falar do amor de Deus. Você deve olhar nos olhos da pessoa. Não ficar olhando para um lado, para o outro, para o chão, ou para o céu. Não. Olhe nos olhos da pessoa. Quando você olha nos olhos da pessoa, você constrange. Você chama a atenção dela. Desperta a curiosidade nela do que vai sair de você. Cria uma expectativa, confiança, firmeza. Você deve construir uma ponte, um acesso. Quem deve construir o acesso a essa pessoa para você passar por cima dela com as palavras de Jesus é você. Você. Vamos supor que uma situação como esta. Uma pessoa está andando, aí você pega ali a sacola ela está ali com muitas sacolas, você oferece ajuda, ela aceita, aí você fala do dia, ou de alguma situação, de alguma coisa. Quando pensa que não, você achou o ponto. Quando você acha o ponto de partida, quando você chega ali na ponte e você vai atravessar, isso é maravilhoso. Começa a fluir, você começa a andar falando de Jesus. A pessoa começa a fazer perguntas, você tem que estar preparado para responder. Enfim, é uma coisa maravilhosa. Você é que tem que criar a ponte. Se tiver com muita dificuldade, peça a Deus para falar: Senhor, faz essa pessoa me perguntar alguma coisa, faz ela falar algo relacionado ao assunto sobre Jesus. Mas não perca a oportunidade. Você deve ser sincero. Você deve ser sincero. Mas crie essa ponte, peça estratégia a Deus, peça sabedoria, se aproxime da pessoa com o único objetivo de falar de Jesus para ela. Quando você se aproximar dela, não vai ficar falando de muitas coisas. Só no início que você procura ali um meio termo para poder conseguir alcançar o seu objetivo. Quando você alcançar, que você pegar o fio da meada, não pare.
Enquanto ela estiver te dando uma oportunidade, você vai falando, vai passando por cima da ponte, vai falando de Jesus para ela. Alcance o coração dela. Outra coisa, timidez. A palavra do Senhor diz que os tímidos não herdarão o reino do céu. Por quê? Porque tem vergonha. Aquele que tem vergonha aqui, Deus também se envergonhará dele. Então vamos lá. Não devemos ter vergonha, porque Cristo nos deu o espírito de ousadia, coragem, autoridade. Isso não vem de nós, isso vem de Deus. Então não tenha medo. Joga toda a timidez por terra. Tem vergonha de louvar? Joga por terra, pede a Deus, Senhor, me dá coragem, Senhor. Eu preciso ir lá na frente, eu preciso louvar um hino, eu preciso falar de Jesus. Eu não posso ficar com essa vergonha. Não, isso aqui tá me... A vergonha faz você ficar para trás. Vergonha, timidez faz você ficar para trás. Então não queira ficar para trás. Adiante, ó, o tempo tá passando. Para que ficar com vergonha? Por que quando era do mundo tinha coragem para falar besteira, contar piada imoral, fazer coisas erradas, ruins, que envergonhava a si mesmo? E agora na presença de Deus tá com vergonha? De forma alguma. Seja ousado, seja corajoso. Vamos lá. Não é somente entregar folhetos. É criar um vínculo de amizade. Ah, eu tenho vergonha. Eu só vou entregar um folheto. Só vou ali e vou entregar só um folheto para a pessoa. Não. De forma alguma. Você vai chegar para a pessoa. Deixa eu pegar um folheto aqui. Você vai chegar para a pessoa. Vai ter uma oportunidade. Esse folheto será a oportunidade de você se aproximar dela. Você chega a dar, cumprimenta. Boa tarde, boa noite, bom dia. Saúde com a paz do Senhor, não tem problema não. Porque você está saudando com a paz. Se você está saudando com a paz, é porque você tem paz para dar. Ninguém dá o que não tem. A gente dá o que tem. Sauda com a paz do Senhor. Com o termo referente ao momento, de manhã, tarde ou noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. E ofereça um folheto. Fala, eu tenho esse folheto, essa palavra de Deus aqui para ti. Jesus te ama. Posso ler para você? Enfim, você cria um vínculo. Depois que você cria aquele vínculo, aquela pessoa, quando te procurar na necessidade, no tempo oportuno, você vai ter que estar o quê? Disponível, solícito. Você deverá ser acessível naquela necessidade. Amém? Você cria um vínculo de amizade. Quando você cria um vínculo de amizade, você torna aquele caminho mais curto para adentrar outras áreas que aquela pessoa está precisando de ajuda. Amém? Vamos lá. Lembre-se de que você poderia estar no lugar da pessoa. Imagina aí. Aquela pessoa, você passa por ela de manhã, tarde, à noite, uma vez ou outra. E você não sabe como é que está a situação daquela pessoa. Quem sabe aquela pessoa está deprimida, enfrentando uma situação muito complicada em sua vida. Quem sabe aquela pessoa está com o coração chorando, mas te deu um sorriso. Imagine como aquela pessoa deve estar. Aquela pessoa precisando de ouvir uma palavra de conforto. Aí você vai ficar com vergonha, se constrange, não vai falar de Jesus para ela. Aí você fala, moço, perdi a oportunidade. Se ela estiver vivendo isso, se fosse eu, e alguém chegasse até mim, eu ia me alegrar. Eu iria me alegrar. Eu ia me fortalecer. Então pense, se coloque no lugar da pessoa que está precisando de ouvir uma palavra e fale você a palavra de Deus para ela. Amém? Métodos de evangelismo. Vamos lá. Primeiramente, é preciso deixar claro o motivo pelo qual você o abordou. Você aborda a pessoa e diz a ela que você está ali evangelizando. Que o seu objetivo ali é falar de Jesus. Você deixa claro isso aí. Vamos lá. E que gostaria de transmitir, independentemente se a pessoa vai concordar ou não. Oi, bom dia. Estou
evangelizando, estou aqui trazendo a palavra de Deus. Tenho esse panfleto aqui que fala sobre o amor. Posso ler aqui a palavra de Deus para a senhora, para o senhor? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como símbolo que retine. Enfim, você vai ler a palavra para ela se você se oferecer para ler. Ou você chega para a pessoa e diz a ela, eu posso falar do amor? Posso falar um pouquinho do amor para a senhora? Posso falar um pouquinho do amor para o senhor? O que é o amor para o senhor? Você vai começa a criar uma ponte. Começa a criar aquele vínculo, começa a acessar o coração daquela pessoa. E tem que ser claro. O seu objetivo é evangelizar. Não é para falar de vida dos outros, não é para fofocar. Não é para falar que o dia está quente demais. A não ser que você use essa estratégia para logo, o mais rápido possível, chegar ao seu objetivo. Você não pode perder tempo falando de coisas sem futuro. Coisas que não vai acrescentar, que não vai edificar. Amém? Sabendo que é de muita valia respeitar as opiniões das pessoas. E se caso a pessoa abordada não quiser ouvi-lo, não se desespere, pois sua parte foi feita. Se a pessoa não quiser ouvir, amém. Amém. Entrega o panfleto e deixa ela em paz. Se ela discordar de suas palavras, tranquilo. Não vai se desesperar. Tem muitas outras almas para você evangelizar. Não se prenda. Enquanto você tiver acesso, ande por essa ponte. Passe por essa ponte e vai. E vai acessando áreas. Você consegue tirar muitas necessidades da pessoa em poucas palavras. Então é muito importante você aproveitar a oportunidade, porque o Espírito Santo ele vai te direcionando. Ele vai lhe mostrando aonde você deve ir na vida daquela pessoa. Amém? Então, reconhecer que é pecador, confessar a Jesus os pecados, receber a Cristo como Salvador, obedecer a Deus, como diz as Escrituras. Então, dentro desses 4 tópicos, podemos dimensionar a abordagem e qualificar o período que estamos juntos com a pessoa a quem aborda. Então, você, além de ter vivido essas 4 áreas na sua vida, porque um dia você foi evangelizado, você vai mostrar isso para as pessoas. Você vai mostrar isso para a pessoa que foi abordada. Mostrar que ela precisa, você tem que levar ela a reconhecer que ela é um pecador, uma pecadora. Que ela precisa confessar os pecados dela, que ela precisa receber a Jesus Cristo, que ela precisa obedecer às Escrituras, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Há essa necessidade. É o seu objetivo ao evangelizar. Então, experiência. Certo dia estava realizando distribuição de folhetos, vi que se aproximava uma jovem senhora. Então resolvi entregar um folheto e convidá-la, né? E convidar para o nosso culto, porém para criar certo vínculo e agradar aquela senhora, buscou algo que poderia contribuir para o início de um ótimo diálogo. Então observei que estava trazendo nas mãos um pacote de pão, creio que estava vindo de uma padaria. Aproveitando a situação, disse, você sabia que o pão é um alimento universal? Olha a estratégia desse autor. Olha a estratégia dessa pessoa. O pão foi o elemento principal ali. Ele usou o pão para poder falar de Jesus para ela, né? Que o pão é um alimento universal. Todos os lugares nós encontramos pão, padaria, porque todo lugar tem trigo. Vamos lá. E que Jesus usou o pão para simbolizar seu corpo, uma vez que, participando da ceia, repartiu e deu aos seus discípulos, dizendo que esse é o meu corpo, que é partido em favor de vós. Então, ele usou o pão, falou ali de uma curiosidade a respeito do pão, que é um alimento universal. Talvez aquela senhora não sabia disso, despertou curiosidade também em conhecer mais, e criou-se um vínculo de amizade, criou-se ali
Uma ponte. Então, veja que eu utilizei uma estratégia para poder aproximar de uma pessoa que nunca tinha visto antes, muito menos que o pão era um alimento universal e que Jesus utilizou por esse motivo. E em alguns minutos já estava conversando como se fossem grandes amigos. Você já percebeu que em determinados momentos nós conversamos com a pessoa, cria-se um vínculo por causa de algum assunto em comum, e aí começamos a conversar, começamos a falar, e aí a pessoa chega no ponto de ônibus, ela desce, e parece que você já conhecia aquela pessoa há muito tempo, aí você vai embora, a pessoa segue o caminho dela, e você nem sabe o nome da pessoa. Nem lembrou de perguntar o nome da pessoa, de tão íntimo, de tão próximo que ficou aquela amizade, aquela situação naquele momento. Isso é muito importante. Vamos lá. Veja a importância da observação quanto ao que podemos fazer para criar meios de comunicação e diálogo produtivo, ou seja, o diálogo pode trazer grandes benefícios, despertar a obra de Deus, plano de salvação na vida de uma pessoa, através de uma simples palavra, começa-se um extenso assunto ao qual você aproveita para apresentar Jesus para aquela pessoa. Isso é tremendo. Busque a direção de Deus e Ele estará com você por onde andar. Por onde você andar. Por onde você andar. Você deve aproveitar a oportunidade, aproveitar o tempo, criar pontes, criar estratégias, assuntos para se aproximar das pessoas. Nós não podemos... Vai viajar daqui para São Paulo ao lado de uma pessoa, 24 horas praticamente ao lado daquela pessoa, vai passar o dia, vai passar a noite ao lado daquela pessoa e não vai aproveitar uma oportunidade para falar de Jesus para ela? Cadê a sabedoria? Cadê a chamada? Então devemos aproveitar as oportunidades. E situações são criadas e permitidas por Deus. E Deus nos observa nesses momentos. Amém? Vamos lá. O que não devemos fazer, dizer ou mostrar. Esse será aí o nosso próximo assunto. Amém? Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Essa foi a nossa 12ª aula. E vamos para a nossa 13ª aula. Amém? O que nós não devemos fazer, dizer ou mostrar. Até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.